Estamos começando mais um Pode Eletrificar. Eu, logicamente, sempre muito bem acompanhado de Marina Coppola. Seja bem-vindo, Marina. Tudo meu bem parceiraço contigo? De podcast, que a gente tá, estamos ficando afiado, hein? Estamos ficando afiado. E aí, tem propaganda hoje ou não? Hoje é sem propaganda? Hoje é sem propaganda, porque é um assunto mais sério ali. Não tem hoje um Green Run the Bridge, uma Academy, os nossos carregadores, sem propaganda hoje. Hoje é sem propaganda, mas assim, todo mundo sabe, né, gente? Pelo amor de Deus, aqui, ó, nossa Academy, que é educação, que é um dos nossos pilares aqui dentro do Pode Eletrificar, além de inovação, além de empreendedorismo, tecnologia. Hoje a gente vai falar muito de tecnologia. E sobre empreendedorismo também, né? Empreendedorismo também. O papo tá inovação, muito bacana. Pra falar a verdade, hoje é uma mistureba de todas essas coisas, os caras assim. São fortes, hein? Os caras arrebentam, hein? Exatamente, então, exatamente. Então vamos lá, Marina. Apresenta logo quem é nosso convidado hoje. Muito o pessoal deve estar aí curioso pra saber quem que é. Muito bem. Hoje a gente tá com o Emir Zanato. Seja bem-vindo. Valeu. Obrigado, viu, pelo convite, ter aceitado nosso convite aqui. Obrigado. Muito obrigada por aceitar. Vou te apresentar aqui um pouquinho. Zanato, ele é CEO da Tex, maior insurtech do país. Depois a gente vai falar para a galera o que é insurtech também, tá bom? Que fornece um hub de soluções para o mercado de seguros. Galera, hoje a gente vai falar sobre seguro para carros elétricos. Então, você que quer ter um carro elétrico, que não sabe por onde começar, acha que o seguro vai ficar caro, barato, meio do caminho, não tem nem a menor ideia. Hoje nosso convidado vai falar um pouco sobre esse mundo de seguros para carro elétrico também. Exatamente. Além disso, ele manda muito bem, que ele é um host da Tex Talk, que é um outro podcast muito bacana, que vocês têm que parar para ouvir, dá um Google aí, que tem uns conteúdos bem legais. Que responsa, hein, Marina? Exatamente. Ele tá na 3ª temporada do podcast. Fala sério, né? Cara, somos juniors perto dele aqui, meu. Ele vem ensinar a gente, conta aí. Um pouquinho dos dois, né? Não vou deixar que ele... Vamos trocar aqui bastante. Vamos sugá-lo ele, exatamente. Vamos virar esponjinha. Tá nesse mercado há bastante tempo, mercado de seguros, é empreendedor, trabalha com inovação. A Tex fala muito de tecnologia, né? Tem aí por trás tudo isso. Bem-vindo, então, Emir. Obrigado. O papo vai ser muito bacana aqui hoje. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse mercado de seguro. Sim. O Pode Eletrificar, a gente pode tudo. Tá bom. Né? Aqui a ideia é a gente eletrifica o máximo possível de coisas. E a gente quer que você explique bastante aqui pra galera que vai estar com a gente esse universo todo, até mesmo sobre o que é a Tex, né, Marcos? Sim. Falar um pouquinho pra gente. E aí depois a gente quer conhecer todos esses pilares que a gente tem aqui dentro do Pode Eletrificar, a gente quer saber de você hoje. Tá bom. Então, são duas pessoas aqui que vai te consumir hoje aqui. Estou totalmente à disposição. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? Ter um podcast, ter mais uma empresa criando um podcast, fazendo esse tipo de trabalho, eu acho que é fantástico, todo mundo ganha, principalmente quando a gente está falando de eletrificação, né? Estava conversando aqui no off com vocês, eu que sou do mercado, várias vezes os termos ainda são novos, as coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando, não tem nada já estabelecido, né? As coisas estão em movimento, então muito importante, com certeza eu também vou aprender bastante aqui com vocês. Com certeza. E ó, esse é o nosso ritual de abertura. Tava até me esquecendo, já tô querendo começar geral. Quase. Um kitzinho do Pode Eletrificar pra você. Muito obrigado. Leve a nossa caneca lá pro Tex Talks, entendeu? Faça propaganda pra gente eu lá. Eu ia perguntar no final se eu podia ficar com a caneca. Tem uma pra ti. Valeu. Pode deixar no cantinho, bora lá. Emir, vamos lá. Conta aqui pra galera o que é a Tex, conta quem é você, se você caiu de paraquedas nesse mercado, como é que foi. Porque eu já sei, Marina, que ele é formado em Direito, né? Sim. E como que alguém de Direito vai parar como CEO de uma empresa de tecnologia voltada para seguros? Conta pra galera pra entender o que é a Tex e como você caiu nesse mercado. Cara, nem eu sei, mas vou te contar a história, talvez a gente descubra. Eu sou filho de corretor de seguros, né? Meu pai desde a década de 70 trabalhava com seguros, né? Ele era corretor, tem uma corretora chamada Matra Corretora de Seguros, e já foi bem grande, ficava no eixo da Anhanguera, todo o interior de São Paulo e tal. E naquela época, para você ter uma operação de seguros, era muito importante que você tivesse tecnologia, porque imagina, uma série de filiais, como é que você conversava entre elas? A gente está falando isso na comecinho dos anos 2000, então tinha muita dificuldade de trocar essas informações. Então tinha uma pessoa, chama Wagner Godoy, muito importante, que ele ia atualizando os computadores lá
Araras, Limeira, ia passando Americana, Olambra, passando por todas as cidades, fazendo atualização dos computadores. Na época não chamava TI, computação, sei lá, desenvolvimento, tal, chamava informática. Era o cara da informática, né? E ele ia atualizando todas essas ferramentas. E com o tempo que a gente foi percebendo, é que isso era uma dor de todo mundo. Então, o Omar, que é meu irmão, ele que fundou a Tex em 2008, 2009. Então ele estava trabalhando com meu pai. E uma dor que o mercado de seguros sempre teve foi fazer, o termo que a gente usa é multicálculo. Então fazer múltiplos cálculos, né, um cálculo em cada uma das seguradoras, por exemplo, de automóvel, só que preenchendo um questionário só. Isso não existia. Então como que era a vida de um corretor de seguros? Você ligava lá com o seu carro, ele entrava no site de uma seguradora, nem tinha site, mas vamos abreviar. Entrava no site de uma seguradora, preenchia tudo, tinha um preço. Aí entrava no site de outra seguradora, preenchia tudo de novo, aí tinha um preço. Então, para passar, quando você ligava desesperado para sair da concessionária, para ele te passar o preço, demorava 1h30, 2 horas, para ele calcular em 5, 6 seguradoras. Então, a tese que o Omar teve naquela época foi, cara, por que a gente não cria um questionário que endereça as perguntas e respostas de todas as seguradoras? E era tão maluco naquela época isso, que a resposta do meu pai foi, cara, se você fizer isso, é o sonho de todo corretor. Então, até hoje a gente tem a gente guarda com muito carinho, a gente tem essa URL, né? Então, você entrar o sonho de todo corretor.com.br, vai para o site da Tex. Que legal. E foi isso que ele se dedicou a fazer. Então, em 2008, a gente participou do primeiro evento do mercado de seguros, mostrando o que seria. Todo o mercado nacional já tinha tido outras experiências com sistemas de cálculo, né? Já existiam outras empresas, nenhuma funcionava. E aí, naquele momento, estavam chegando as multinacionais. Então, pela primeira vez, o Brasil tinha virado foco de várias dessas multinacionais. E a gente brinca que elas não sabiam que multicálculo não funcionava. E elas resolveram acreditar naquele cara ali, naquele moleque que estava falando que aquilo ali funcionava. Então, a gente adotou algumas posturas que foram muito diferentes do resto do mercado. Então, por exemplo, a gente garantia e ainda garante em contrato a precisão. O que significa isso? Ah, fiz um cálculo, está errado, deu qualquer problema, não tem cobertura do veículo, a gente paga. Isso nunca aconteceu de não ter cobertura do veículo, mas de erro de cálculo, eventualmente acontece um outro, a gente paga. Então, esse tipo de abordagem, né, aí falando como negócio, esse tipo de abordagem colocou a gente em um outro patamar. Então a gente não era mais um bando de moleque dentro do mercado de seguros, que é um mercado muito tradicional, muito formal, né? Até pouco tempo atrás a gente se disfarçava de camisa e terno, porque não dava para ir trabalhar de camiseta e bermuda, porque era estranho no mercado de seguros. Então, essa história de onde nasceu ali o teleporte, né, que é essa ferramenta da Tex. Então a gente surge dessa dor, e o que a gente foi descobrindo era um universo imenso de possibilidades. Então a gente começou fazendo o cálculo do automóvel, e daqui a pouco a gente falou, é aquela coisa de empreendedor, acho que vocês também já passaram por isso. A pessoa chega e fala, tá, entendi, mas aí tem SLA, né, e vocês têm uma equipe de atendimento. Você fala, claro, aí você volta pro escritório e monta o time. Precisamos. Fala, o que é SLA? Google, SLA, né? E aí você vai construindo a empresa e todas as evoluções a partir disso. Mas essa foi a nossa... Lá atrás a gente achava que a gente teria sido melhor se a gente pudesse atender todas as corretoras. Porque a gente só podia atender as médias e grandes por umas regras de mercado das seguradoras. Mas hoje em dia a gente vê que foi incrível, porque a gente não ia ter conseguido, talvez, fazer isso. E a gente aprendeu com os melhores. Nosso nível de segurança hoje é padrão global de qualquer uma dessas montadoras, né? A gente tem alguns cases, primeira vez que roda uma operação relacionada ao financeiro, né, ao banco, de uma montadora alemã fora da Alemanha. Então, assim, a gente tem várias dessas histórias, né, com os japoneses, com o americano, e para a gente é muito importante. Então, hoje, o que a gente conseguiu construir nesses anos é o teleporte, que é muito mais do que só o cálculo, ele faz toda a gestão, a vida da pólice. Então, esse é um produto que, nosso cliente desse produto são as corretoras de seguros. E aí, com o passar dos anos, a gente criou outros produtos que eu acho que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Conta por que Tex também, né? Por que do nome Tex?
Tem várias explicações. Eu já sei, mas... Tem várias explicações. A oficial. A oficial é Tecnologia Express. Ah, tá. Mas tem uma brincadeira de córtex, né? Uma parte específica do cérebro e tal, só que o córtex ficava muito complicado, aí só tex era um pouco melhor, mas aí quando a gente explicava, a gente vê que as pessoas faziam uma cara de interrogação, a gente falou, Tecnologia Express também é bom, né? Aí virou... Vai encontrando sentidos ali no caminho, né? Mas bacana. É isso. As coisas vão se construindo no caminho, né? Então você falou, pô, como é que o cara fez direito? O meu irmão o Omar fez cinema. Então ele também não era de tecnologia academicamente, mas eu acho que a gente sempre viveu muito a tecnologia em casa, né? O Omar ainda mais. O Omar, sei lá, a gente estudou no colégio chamado Colégio São Luís, que é aqui em São Paulo, e o primeiro site do Colégio São Luís foi feito por ele. Chegou um dia para o reitor e falou, acho que a gente deveria ter um site. Ele falou, mas o que é um site? Ele falou, a página do colégio na internet. Eu falei, sei lá, faz aí. E era oficialmente, assim, durante muitos anos, ele tinha o controle e tal. Então é isso, é um pouco dessa característica de ter uma ideia, quebrar a cabeça, chegar nas pessoas certas e construir alguma coisa que faça sentido, né? E hoje um dos principais produtos de vocês é a parte de automóveis. O mercado de seguros no Brasil, o produto que as pessoas compram de seguro no Brasil é automóvel. O resto alguém precisa vender. Perfeito. Olha que interessante, né? Isso aí. Naturalmente as pessoas vão comprar de automóvel. Talvez seja coisa, assim, ninguém sai da concessionária sem uma... É a vaca leiteira do negócio ali. Então assim, a pessoa pode... já é um mercado muito difícil, né? Falando da visão do corretor. É um mercado muito difícil, muito competitivo e tal. Tá bom, mas todo mundo está fazendo porque é como eles conseguem chegar em cada um de nós. Porque é um patrimônio de alto valor agregado e é móvel, né? A casa, por exemplo, ela é fixa, né? Ninguém vai arrancar a casa, ela pode levar o que está dentro, mas tirar a casa do terreno e deve ter aumentado o número de seguro para residências nesse período. Muito, por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, né? Isso, você tem sentido lá com esse aumento? Tem. Realmente, assim, os produtos evoluíram, então as seguradoras montaram produtos melhores, e melhores, quando eu digo, mais aderente ao que as pessoas estão querendo hoje em dia, e as pessoas entendem que é mais necessário, né? Conseguem enxergar a necessidade. Antes você não ficava em casa, né? Alguém ia lá e resolvia a tua casa, sei lá, mas você não tinha... Um fato curioso, assim, quando a gente estava desenvolvendo dentro do teleporte, tem um processo em tecnologia que é a homologação, né? Você validar, testar, né? Aquela integração. E o pessoal de tecnologia estava validando o residencial. Aí falaram, tá voltando, tá dando certo, tá, mas tem uns preços aqui que eu acho que é falso. Falaram, por quê? Porque tá dando, sei lá, 300, 400, 500 reais e eu coloquei umas coberturas absurdas. Aí falaram, mas é isso que custa. Né? Bom, mas o meu carro custa 3 mil e é um patrimônio, sei lá, de 70 mil? Uhum. Como é que... Nem 1% ali do imóvel. Uma casa de 1 milhão custa 300, 400 reais. Mas é isso que você falou, sua casa tá lá. Né? Ninguém vai levar sua casa embora. Ninguém vai encher balões igual o filme Up e levar a casa, né? É isso. Então o risco, né, que a gente tava falando, tudo é no mercado de seguros uma precificação do risco. O quanto aquele objeto, aquela pessoa ou aquela situação, ela está propensa ao risco que você está querendo proteger. Então a gente tem umas apólices curiosas, né? A gente tem um cliente nosso que ele tem as apólices da cebola do Outback. Olha que interessante. Brincando. Você imagina quanto que significa a cebola do Outback para o faturamento do Outback? Caraca! Imagina uma safra que não tem cebola do Outback. Verdade. Qual o impacto que tem nessa operação? Então, e as cebolas grandes ainda, né? Tem que ser as grandonas, né? Então, é interessante como todos os riscos podem ser precificados e se tornar uma apólice. Então a gente tem o hábito, né? A gente cresceu ouvindo muito falar de seguro residencial, seguro de vida, mas tem seguro para qualquer coisa, né? Assim, qualquer risco que você tenha, que esteja envolvido, dá para você trabalhar em cima com seguro em cima. Então é um mercado que eu acho fascinante, mas que ainda é pouco sexy. É um mercado que é talvez o mercado financeiro, o mercado bancário de 10, 15 anos atrás.
Hoje em dia você vê um monte de gente querendo trabalhar no Nubank, né? Então, mesmo a galera jovem, de tecnologia e tal, o cara quer estar numa fintech, e o mercado de seguros ainda não é. Mas o tamanho das possibilidades, das oportunidades que a gente tem no mercado de seguros... Você considera o mercado de seguros uma commodity? Não. Porque, dando exemplo como automóvel, o que a gente vê é... Cada seguradora, isso pode ser em vários outros, tá? Talvez em microseguros, que é, por exemplo, garantia estendida, é uma commodity. Porque tem muita pouca diferenciação entre um produto e o outro, normalmente nem tem. Agora, quando você olha, por exemplo, o seguro de automóvel, cada seguradora desenha um produto muito específico para o que ela quer trazer. Então, um exemplo que a gente estava dando, né? Tem vários exemplos de veículo elétrico para o veículo a combustão. Mas, quando você pensa em um veículo, por exemplo, de até 200, 300 mil, para ser segurado, você imagina que dentro do desenho da persona, de quem é o proprietário desse veículo, essas faixas mudaram um pouco nos últimos tempos, né? Mas você imagina que tem ali uma série de características que são mais específicas de um proprietário ou de outro. E cada apólice de seguro tenta preservar isso, e cada vez mais. Então, olha que interessante. Começo da pandemia, a gente tinha dentro do Teleporte 18 seguradoras. Essas 18 seguradoras em automóvel, elas tinham uns 23 produtos. O que significa? É um para um, né? Teriam 18 então pelo menos, mas tinha uma ou outra que tinha um produto que eles chamam mais básico, ou um produto um pouco mais complexo e que leva um outro nome. A gente saiu da pandemia com o mesmo número de seguradoras, com 50 e poucos produtos. Então assim, teve escassez de peça. Então tem companhia hoje em dia, e tem regulamentação para isso, que permite que você use peça que veio de salvado, né, que é veículo que foi vendido em leilão, para recuperar peças. Antes não podia, só podia peça nova. Então tem uma série de características que fazem com que você consiga ter seguro hoje em dia, mesmo se você não tiver um poder aquisitivo tão alto, porque o seguro encareceu. Os veículos, em média, subiram muito 20, 25%, né, o valor... Tabela dele ali, né? Tabela, todo mundo que tem algum carro, se já teve a oportunidade de olhar lá... Pela primeira vez na vida, meu carro usado tá valendo mais do que quando eu comprei ele, quase. Não, acontece com todo mundo. Mas o problema é, você fala, tá bom, então eu vou vender. Aí você fala, tá bom, mas você não compra... Mas nenhum. Da mesma forma que o seu ficou mais caro, o que você vai comprar o próximo também ficou mais caro. Também ficou mais caro, então, né? Então ficou... Tudo igual, subiu ali, né? Igual. Tudo subiu, exatamente. Então, tem um pouco do valor percebido. Então o seguro subiu, sei lá, 50%, se você for olhar quanto você pagou e quanto você paga, mas se você ajustar todas essas questões, ele subiu 12%, 15%, depende do mês que você olha isso. Mas, então acho que não. Assim, acho que não. Acho que tem produtos, tem uma distinção entre produtos que fazem com que ele seja pouco commodity. Agora, existem mercados de seguro, no mercado de seguros, né, produtos específicos que são muito commodity. Que, por exemplo, esse da garantia, que via de regra, não vai mudar nada. Você só escolhe... Mesmo ali Normalmente você nem sabe quem está por trás, qual é a seguradora. Então é só a garantia estendida mesmo. Agora, assim, eu vou começar a montar um alicerce aqui para a principal pergunta que a galera quer saber, né? Que é com relação ao seguro dos elétricos. Mas antes de ir para a pergunta mais importante que a gente quer fazer, que a galera está curiosa para saber se é muita diferença de preço para o elétrico para a combustão, eu queria entender como que é o cálculo de risco, né, para um seguro. Por que ele custa mais caro? Quais são os fatores para ele ficar mais oneroso para o cliente? Né? Se, no caso dos elétricos, eu posso imaginar que a falta de informação, né, a falta de segurança é algo que também deve encarecer. Tô certo, na linha certa? Tá na linha certa. Tá na linha certa. Conta aí pra gente o que deixa, o que você pode dar de dica para o consumidor para que ele possa ter um seguro mais barato também, que eu acho que aqui é prestação de serviço também, né, Maria? Sim, vamos prestar serviço para a sociedade aqui, né? Sem dúvida. Tem umas coisas interessantes, assim, né? A gente, óbvio, quando a gente está falando do mercado de seguros, tem toda a parte técnica que dá para entrar no mínimo detalhe e tal, mas eu acho que a parte menos técnica, às vezes, aproxima mais as pessoas e dá para entender. Sabe aquele carro
tem um monte deles, tá? Sabe aquele carro que é igual ao outro, só que esse é a versão Sport, a versão, sei lá, Turbo, e o aspirado é quase a mesma coisa? Esses normalmente não valem a pena. Porque, mesmo que ele seja igual, o perfil esperado daquele veículo é alguém que quer mais esportividade, vai usar de forma mais esportiva. Então, normalmente, isso é precificado mais caro. Então, quando a gente olha, o que é importante? O valor do carro, no mercado de seguro chama IS, que é a importância assegurada. Então, se o veículo, que nem a gente comentou aqui, né, subiu 20%, significa que o seguro vai ficar pelo menos 20% mais caro, né, se fosse seguir a régua. A IS, quem é o condutor, qual é o perfil desse condutor, e a gente está falando que entre 18 e 25, 26 anos é o período de maior risco. Mulheres têm um seguro mais barato do que homens, então falam, mulher dirige pior. Mulheres têm, historicamente, mais colisões, só que colisões mais baratas. Raspada, coisas normalmente por atenção ou por noção espacial. Né? O homem gosta de pisar no acelerador. O homem, quando bate, PT. É isso, arrebenta o carro. Custa muito caro. Então, homem é mais caro do que mulher, e casados, né, são mais baratos do que solteiros. Solteiros não vai pra balada. Solteiros se expõem menos ao risco, já tá mais. Solteiros se expõem mais ao risco, casados já estão mais tranquilos. Então, esses são os perfis macro. Agora, se a gente pegar, olha que interessante, a gente fez esse estudo recentemente. Se você pegar irmãos gêmeos que moram na mesma casa e cada um deles tem um carro, mas são o mesmo modelo de carro. O seguro deles são iguais, então, não são? Seria. Deveria. Mas não é. Porque o histórico de crédito de cada um, o histórico de crédito deles é diferente. Então, se você paga suas contas em dia, tudo isso é informação que a seguradora usa para precificar o tamanho desse risco. Então, se você é uma pessoa que tem todas as contas em dia, mas improvável que você cancele o seu seguro, ou mesmo que você faça alguma fraude para ganhar o valor do seguro, que não funcione da cadeia, não façam isso. Então é muito interessante como às vezes as pessoas ligam para o corretor e falam, não, mas mais ou menos quanto custa aí o preço do seguro? Dá para ter a menor ideia. São um número de variáveis e complexidade muito grande. A gente tem uma ferramenta recente que chama Tax Predict, que a gente usa machine learning para precificar. Era isso que eu te perguntar. Tem por trás machine learning, alguma coisa que chega num cálculo? Tem. Nós e seguradora. Assim, seguradora trabalha muito forte nisso para entender esses modelos. Todas as informações servem de variável. Então já teve época que a seguradora perguntava se a pessoa tinha animal de estimação, tinha alguma tese. Já perguntava se você faz esporte. Alguém que faz esporte bate menos o carro? Então... Depende do esporte. Depende do esporte. se ela dirige... mas é isso. Então, a precificação do carro, às vezes, eles podem mudar bastante. Agora, a maior parte desse custo está em onde você está. Então, São Paulo, você tem tido cada vez mais, pela primeira vez nos últimos meses, São Paulo passou o Rio de Janeiro como cidade mais cara no seguro. Ah, tá. Porque teve... Mas não em índices ainda de roubo, não. Então, ainda, porque é cada 100 mil habitantes, então é isso que muda, então, na verdade, né? Entendi. E a gente acha o Rio muito, muito violento por causa do tipo de violência que você tem no Rio, né? Mas quando você olha para o seguro, que é estourar vidro, levar o que está dentro, furto, roubar o carro, São Paulo tem sido muito pior. Mas então... Assim, essas são variáveis que mudam e mudam frequentemente. Agora, entre elétrico e a combustão, tem outros cenários, né? Tem lógicas diferentes para esse preço se movimentar. Agora, vamos lá então para a pergunta principal, né? Como você tem visto o movimento de seguro para elétricos? Né? Quais são os dados que você tem para trazer aqui para a gente? Quais os carros que você tem visto com mais buscas por seguro, os valores se são assustadores, se são menores, enfim, o que a galera pode esperar de um seguro para um elétrico hoje? Tá. O carro é mais caro, via de regra, né? Pelo menos os que a gente tem aqui, isso tem mudado um pouco, tem chegado carros mais baratos, mas o veículo elétrico eram valores maiores. Quanto que é mais ou menos um carro elétrico? Na faixa de quanto?
Olha, a partir hoje, no Brasil hoje a partir de 129. A gente já tem a partir de 129 mil. Tá. Há um ano atrás, mais ou menos, partia de quanto? 169, 179 mil. Era então, basicamente isso. Isso. O maior volume de cálculo que a gente tem hoje é do XC40, que gira em torno de 43% dos cálculos feitos de carro elétrico são para o XC40. E gira em torno de quanto hoje o preço de tabela? Um XC40? O XC40 tem dois modelos, né? Ele tem o P6 e o P8. Tá. O P6 329 e o P8, que é com dois motores, ele vai ficar aí em 398, 400 mil, 429, Isso. podendo chegar assim. Então, a comparação que a gente faz normalmente é um veículo de 300, 400 mil, né? Quando vai olhar para um carro elétrico, para um carro a combustão versus elétrico. E nesse cenário, quando a gente não olha só o preço do seguro, o carro elétrico custa 20, 30 mil o seguro dele. Tá, mas quando você olha em comparação, o que a gente vê é que o carro elétrico custa, em média, 30% mais barato. Então, você tem. Como que as companhias estão vendo, tá? Tem companhias que estão precificando como veículo normal. Convencional. E tem companhias que precificam especificamente aquele modelo. Qual que é o impacto disso, né? Por que essa diferença? Hoje você ainda não tem um volume de furto significativo desses veículos, porque a massa de veículos... Lembra? Não tinha vírus para Mac, antigamente, porque poucas pessoas tinham Mac. Eu sou um hacker, eu quero roubar a conta das pessoas. Para que eu vou fazer um vírus para Mac? Vou fazer para o Windows, que eu atinjo todo Muita mundo. gente. Então, o mercado paralelo de veículos elétricos, de peças de veículo elétrico, ainda é... inexistente. Zero. Exato. Então, isso... Lembra, né? Onde você está impacta muito, então isso faz com que o preço do seguro seja em média 30% mais barato. Agora, interessante é que a gente começa a ver seguradoras que têm produtos mais específicos. Então, ela dá cobertura para o kit de cabos que você tem no porta-mala do seu carro. Ela tem uma frota ou convênios com guinchos para rebocarem o seu carro. Que carro tem elétrico, todo um diferencial. Exato. Então, assim, não dá para rebocar da mesma forma. Exatamente. Então, quando você imagina, vou viajar para daqui a 300 quilômetros daqui, se você tiver uma companhia que não consegue atender pensada para isso, seu carro vai ficar lá um bom tempo até que alguém consiga tirar ele de lá. Porque ele não sai de lá, né? É outra forma para... Então, as características do mercado hoje fazem com que algumas seguradoras não olhem porque é um universo pequeno, em ascensão, mas ainda pequeno, e outras seguradoras já começam a querer se posicionar porque é óbvio que esse é um mercado que só vai crescer, né? Se você quiser falar teses do 100% elétrico ou do híbrido, qual vai vencer e tal, não interessa, mas eletrificado ele vai ser. Então, essa conjuntura faz com que hoje tenham companhias já com produtos específicos para o carro elétrico e que tem uma diferença grande na precificação. Então, minha recomendação sempre é procure um corretor de seguros, porque o corretor de seguros sabe analisar o que você precisa e entregar qual seguradora tem um produto para isso. Não são sempre as mesmas seguradoras que vão te atender nos diferentes veículos. Vou deixar Eu estava fazendo um curso sobre eletrificação e exatamente isso o pessoal estava falando lá, porque hoje eu não posso um carro elétrico primeiro, né? A gente parou ele numa rodovia, por exemplo. Você tem que esperar ele esfriar um pouco ali, você não pode sair colocando a mão igual abrir o capô e já tentar verificar cabos, tem cabos específicos, oficinas específicas que precisam estar voltadas para isso. O reboque de um carro elétrico, se pegar o guincho ali e sair arrastando ele, detona toda a tração do veículo. Então, são muitas coisas, é uma nova cadeia, né, de trabalho que precisa ser treinada e precisa ser desenvolvida para poder atender um veículo elétrico. Em off, conta pra gente qual é essa seguradora que eu vou chamar pra patrocinar o Pode Eletrificar aqui, né? Cara, conto, eu acho que eles vão adorar, de verdade. Pode ser bem legal. Gostei da ideia, mano. O pessoal do marketing aí, anota aí, essa ideia galera. aí, cara, Sem porque dúvida. faz a abertura já falando da seguradora, a galera vai pirar, né? Porque os caras já estão preparados pra esse mercado de eletrificação, Sim. todo mundo não deve saber, né? A dica, se alguém quiser tentar descobrir qual é, eu gravei um episódio com uma das pessoas, um dos executivos deles lá, e eu tô falando que eles têm esse grande interesse exatamente por isso.
ele fez questão de falar, mas vamos falar do elétrico, porque é algo que para eles estão posicionando a companhia para isso. Então, é um caminho sem volta, Vermelho. É um caminho sem volta. É top-down geral, né? Não tem o que fazer. O Brasil está recebendo essa impulsão da China, porque não tem muito o que fazer. A China decidiu que lá vai ser elétrico e ponto final. E quando a China decide, está decidido. Ninguém discute com eles. E eles estão empurrando esse mercado para frente, não tem o que fazer. Então, assim, a gente vê aqui que no Brasil começou essa entrada dos veículos chineses. A gente já tem 3 grandes forças no Brasil, GWM, BYD e Caoa Chery. São 3 marcas que são de origem chinesa, mas a gente costuma dizer que essas empresas não são mais chinesas, são empresas globais. Globais, exato. Né? A gente, quando vai mencionar as outras montadoras, a gente não fala aquela americana, aquela europeia, a gente não fala, então a gente transnacional já. Então a gente está criando esse hábito de não falar, mas não mencionar essas montadoras como empresa chinesa, mas sim como empresas globais. E a GWM fez uma revolução, BYD fazendo uma revolução, e Caoa Chery, que inclusive é nosso cliente, também fazendo uma revolução também no mercado. E se isso tem gerado um impacto para você, essas chinesas, essas empresas globais, né, que chegaram no mercado, você tem visto ela nos seus relatórios, e como vocês estão se preparando, de fato, para esse mercado novo que chegou. Né? Teve recentemente o lançamento de um super carro da BYD, na faixa de 150 mil, e que a gente percebeu que abalou o mercado. Você pega um Renault Kwid hoje, que é um dos carros mais baratos do Brasil, está ali na faixa de 80 mil, você pegar um elétrico a 149, né, com um acabamento premium, realmente se abalar o mercado. Sim. Né? O que eu tinha comentado, né, com vocês, eu acho impressionante que qualquer carro elétrico, quando a gente pensa em experiência do condutor, qualquer carro elétrico é impressionante. Na primeira vez que você dirige um carro elétrico, eu tive a oportunidade de dirigir o da Jack Motors, né? Eu conversei com o Sérgio Habib, que é quem trouxe a Jack Motors para o Brasil. E te respondendo, essa revolução ela acontece nas motocicletas, ela acontece nos caminhões, ela acontece... Então, assim, o que a gente vê hoje, um volume muito, muito grande, principalmente das grandes companhias, a última milha, né? Sendo feita por veículos elétricos. Sim. Né? Por VUC, né, elétricos, e é impressionante. A Jack Motors é uma das empresas, nesse exemplo que você deu, que, sei lá, 50% dela hoje em dia é da Volkswagen. Então, assim, ele contava quando ele foi para a China escolher, ver qual empresa de elétrico eles trariam e tal, ele falou, cara, naquela época tinham 40. Então, assim, a China já decidiu isso há muito tempo. Né? E para a gente... Assim, o modal de energia muda pouco nesse exemplo, né, em como a gente opera hoje. Agora, o interessante são novas dimensões, são novos dados, são novas formas de se interpretar as coisas. Então, para a estrutura, né, para as integrações, para os modelos, muda muito pouco. Mas o que a gente vai tirar a partir daí é realmente muito significativo. Não, você falou de 40 fábricas na China quando ele foi ver. No nosso Green V Day, o Gil Giardelli, que deve vir aqui também conversar com a gente, no palco ele deu um número. Eu falei, esse cara tá falando, tá errado. Ele errou. Ele falou que tinha 500 fábricas de elétricos na China. Eu falei, não, esse cara errou. Ele errou, não pode ser 500, não é normal ter 500 fábricas. E tinha. Aí recentemente eu vi que já diminuiu bastante esse número. Eles começaram a fechar, focaram realmente no que deu certo, mas eram 500 fábricas de elétricos na China. Incrível. É assustador quando eles decidem realmente, o governo apoia e a coisa acontece de verdade. E o que eles têm entregado, né? Eu lembro na época que a gente falava assim, esse produto é chinês, era menor. Você tem hoje, sei lá, a marca de drone, a principal marca no mundo inteiro é chinesa, a DJI. Você tem veículo, o maior competidor hoje da Tesla. A Tesla ainda é um absurdo, né, o volume. Pela primeira vez bateu nos Estados Unidos o volume de veículos a combustão, né? Se tornou a maior vendedora de automóveis. Agora, em todos os segmentos, o que você vê em todos os mercados, o que você vê a eletrificação vem muito forte. Brasil tem ainda um ponto adicional muito grande, que é toda a nossa matriz energética. A gente tem facilidade, a gente comporta
um volume de eletrificados, né, de elétricos. O que na Europa talvez tenham problemas, né, para absorver tudo isso. Então, para nós, o que a gente vê são novos universos. Então, você rompe os paradigmas que a gente tinha, as lógicas que a gente tinha de produto, como se desenhava produto, o que era um produto que atendia ao consumidor, e a gente vai passar por novos dilemas, novas experiências. Então, esse, por exemplo, de como o veículo é rebocado, um dos exemplos é que descobriram isso na hora que foram rebocar um veículo. Que detonaram ele. Óbvio que se você... Não, chegaram lá, falaram, bom, vamos puxar. O proprietário falou, cara, não dá. Não dá. Ele é um peso de papel, ele não dá. Ele precisa ser tirado daqui, ele não roda. Exatamente, ele não roda. Enfim, toda essa infraestrutura que a gente tem hoje para atender ela cada vez mais vai ter que ser adaptável para que a gente consiga atender esses outros. Mas isso na seguradora. Para a gente, a modelagem de dados ela é estruturalmente a mesma, mas ela vai gerar novos insights e o que é interessante também quem não está olhando para isso não está aprendendo nesse caminho. Então, na hora que esse mercado tiver já muito mais desenvolvido, cada vez mais dados e a inteligência que a gente puder trazer para eles vai ser importante para que essas empresas possam se colocar, né? E como vocês têm uma plataforma hoje, né, de índice, né, IPSA, né? Isso. E como que tá esse universo dos elétricos hoje dentro dessa plataforma de vocês? Ela é pequena, acredito que ainda a massa seja pequena, mas perante as seguradoras, já é uma demanda que está sendo vista por várias? Como que você está vendo o comportamento das seguradoras em relação a esse universo? O IPSA é um índice que a gente criou há uns 2 anos atrás, 2 anos e pouco, porque o IPSA é Índice de Preço do Seguro Automóvel. Porque a gente viu uma palestra do pessoal do IBGE, e para fazer o IPCA, por isso que ele tem essa brincadeira entre os nomes, para fazer o IPCA, um dos itens que se tem na cesta do IPCA é o seguro. E não conseguiam, historicamente o IBGE não consegue o dado de seguro. Porque se você ligar para 10 corretoras diferentes, com 20 seguradoras diferentes, você vai ter preços não comparáveis. Primeiro porque não são pessoas reais. Você está falando de dados de estudo. Então as coisas não funcionam exatamente desse jeito. Não é igual feijão, que você entra no mercado, olha o preço do feijão aqui em todos os outros estados e sabe exatamente como que está a movimentação. Então o que a gente fez foi topar esse desafio, a gente achou muito legal, e a gente criou esse índice, que é o primeiro índice de preço de seguro do mercado de automóvel. O que é interessante do mercado de elétrico apesar de ser pequeno, quem está consumindo veículo elétrico hoje é um público que interessa muito todas as seguradoras. Então, é um público que muitas vezes tem algumas empresas, tem algumas frotas, tem algumas... Não dá para você não colocar o risco do presidente da companhia, entendeu? Você tem, né, uma frota de N veículos lá muito interessantes e o presidente da companhia tem um XC60, 90 ou qualquer outro e não pode, um Taycan, e ele não pode ter o seguro dele, ou está muito mal precificado. Então esse público interessa muito ele. Então, naturalmente, as companhias têm um interesse, mas ainda não... E isso vai também de encontro, porque eu ouvi um relato aqui, até no podcast, que teve diretores de uma companhia que ficaram na estrada por falta de bateria. É verdade. Né? Porque os compromissos de ESG das companhias estão aumentando cada vez mais. Então as empresas estão tendo que fazer renovação de frota também pelo ESG. Sim. Então não só por outras questões, mas também por ESG. Então, de fato, o que você está falando bate. Né? Então as seguradoras têm sim que olhar para esse mercado por conta disso também. Sim. A Jack Motors entrou em recuperação judicial alguns anos atrás. Aí no meio da pandemia os caras tinham uma dívida de R$1 bilhão para pagar. Com todas as concessionárias do Brasil fechadas. Qualquer um teria desistido, né? Porque uma dívida de R$1 bilhão, deixa quieto e... Segue a vida. Segue a vida, assim, não tem... Qual que foi a aposta dele, do Sérgio? Ele apostou nesses veículos de última milha. Mas eles valem a pena? O preço dele, comparado à combustão, vale a pena? Não. Ele não se paga. Porque essa última milha, ele não roda tudo aquilo. Não faz sentido. Só que o cheque de ESG paga. Tá aí o jogo.
Então, se esses caras não trocarem a frota dele, ele não consegue recursos para um monte de outras coisas. Não interessa o preço desse caminhãozinho. Bota o caminhãozinho elétrico aqui e tá tudo resolvido, entendeu? Então, foi uma aposta certeira, né? O cara, no meio da pandemia, conseguiu sair da recuperação judicial. Sei lá, menos de 12% das empresas no Brasil que entram em recuperação judicial saem. 0 em pandemia, né? O cara saiu na pandemia. Então, ESG é o efeito que impulsiona absurdamente essas diferenças que, eventualmente, o cara quer ir na ponta do lápis e fala, mas ainda não bate, ainda... Não é exatamente assim. E o caminhão da Jack é um caminhão incrível mesmo, assim, né? O preço dele comparado, né? A Volkswagen tem um belíssimo caminhão também, projeto inclusive brasileiro, um case a ser estudado. É um produto realmente muito bom, mas a Jack, em termos de preço e autonomia, realmente, assim, as grandes frotas têm apostado bastante na Jack. É verdade. E nesse ponto o Sérgio está de parabéns por ter apostado, ter sido visionário e olhado para esse mercado. Porque, como é um mercado ainda muito pequeno e muito no começo, é fato que vai começar pelas grandes empresas. É fato, e assim é em quase todas as tecnologias, quem aposta primeiro, né? Então, esses frotistas têm apostado cada vez mais em caminhões pequenininhos, os VUCs, né, que é o que o Sérgio tem para oferecer para o mercado bastante, e as vans, né, as minivans, né, então você vê hoje Mercado Livre, da HL, que mais? FedEx, né, você vê Unilever, é isso aí. Você vê todo mundo aí apostando, né, no veículo elétrico para a última milha, e justamente pelo SG também. Sim. A conta tem fechado, viu? Digo que a conta tem fechado também. O payback também tem acontecido. Eles também têm feito conta de payback e também têm fechado essa conta. Não porque só o principal cálculo que eu tava vendo é o quilômetro rodado, né? E quando a gente vai para VUCs, quando a gente vai para frotas, o quilômetro rodado é muito alto. Então o payback é mais rápido do que um carro, por exemplo, de consumidor final, que você não vai pagar, às vezes, a manutenção, mais né, caro. do elétrico. Aí coloca tudo manutenção isso, zero, né? às vezes, no elétrico. É incrível, né? Você roda... A Volvo dá garantia do freio, 200 mil, não é? Dá. Assim, tem um Volvo mais rodado do Brasil, que ele é 100% elétrico, tá com 150 mil. Ele não trocou a pastilha ainda. É isso, cara. Então, assim... O cara colocou água no limpador de para-brisa, calibrou o pneu... E tem mais alguma coisa? Trocou o pneu. Trocou o pneu. E a energia, de certa forma, né? Sim. Que querendo ou não, ele tá pagando ali também. Não, pensa, se você é consumidor, né? Produz a sua energia em casa e tem um carro elétrico, é o melhor dos mundos. Sim. Melhor dos mundos. Você vai fazer uma dupla economia, né? E para quem nunca dirigiu um carro elétrico, eu achava que mudava eu paro no posto ou eu ligo na tomada. Só. Mas é um comportamento dinâmico, assim, completamente diferente, né? Você tira o pé do acelerador, o carro diminui, né? O carro entra regenera ali. Então ele tem uma certa frenagem. Assim, você realmente quase não toca o pé no freio, né? Você se acostuma a dirigir de uma forma diferente. Além do que qualquer carro porcaria elétrico tem um torque melhor, né? Nível super esportivo, sim, assim. Sim, impressionante. Então, o veículo elétrico eu tenho achado bem divertido. A gente brinca ligação direta, né? Apertou, vai. Apertou, vai. Não tem aquela comece e depois vai, né? É na hora. Faz muito barulho, esquenta muito e de repente anda um pouco. Não, só anda. Uma coisa que é muito legal, Emir, que a gente vem tratando bastante aqui, a gente recebeu o César Urgnani também nessa última semana, que deu uma aula aí pra gente também de algumas coisas, mas ele falou uma coisa que é bem legal e eu achei interessante, né? O que é a Tesla, né? A gente está comprando experiência, a gente está comprando tecnologia, né? E o veículo elétrico, ele vai além de um veículo por si só. A gente está comprando literalmente tecnologia e experiência. E tudo que envolve o veículo elétrico hoje é voltado para a experiência. É como você falou, a poluição sonora não existe, ele é 100% silencioso, o painel é totalmente diferenciado, você não tem mais aquele monte de botões, você passa a ter ali um tabletzinho que você controla tudo por ali. O processo do veículo em si, ele é todo diferenciado também. E cada vez mais isso está indo para o lado da tecnologia, né? A gente começou nesse fluxo, mas o que está por vir desses veículos elétricos, eles têm um nível de autonomia por si só ali e de interação com a sua residência. Já tem veículos que você já pega
Né? Qual que hoje que tá no mercado brasileiro mesmo? Só Nissan Leaf. Só Nissan Leaf. Nissan Leaf. Mas... É uma tecnologia chamada V2G. Essa tecnologia você consegue não só... Ainda no Brasil não é regulamentado, na verdade. Mas é possível você levar energia do carro para casa. Isso. E não só da casa por carro. Então, se você tem áreas remotas onde não tem energia, você conecta o carro, você tira a energia do carro e joga para casa. Então, essa tecnologia que... Caramba, que legal. Até mesmo nessa tecnologia... Riva. É Riva? Isso, Riva. Tem isso. Eu não sei se ele tem. Provavelmente tem. Tá. Provavelmente tem. É um fenômeno também, assim Sim, como sim, a Tesla. sim. Né? Então essa tecnologia, estou contando aqui, legal, a galera, o nosso público provavelmente sabe que é um público que já vive dos elétricos. Sim. Né? Aqui no Brasil é o Nissan Leaf que tem essa tecnologia. Né? É mais os carros que tem CHAdeMO também, com essa possibilidade, que é um plug específico para carro, para carga rápida, que você consegue extrair. Tem até acessórios que você conecta na boca do carro e você sai uma extensão, uma tomada para você ligar em camping, para você ligar em... Cara, que legal. Então isso é bem legal, né? Então... Se eu não me engano, o Dolphin que tá saindo agora já tá com isso também. Não tenho certeza, Não, Mariana. eu Não tenho certeza. no lançamento deles que rodou, se eu não me engano, eu vi alguma coisa nesse sentido. Eu tenho certeza que a BYD tem essa tecnologia, tá? Isso eu tenho certeza porque um dos carros que a gente estava testando junto com a BYD tinha um acessório para você extrair energia, né? Mas eu não tenho... É que eu vi uma propaganda colocando liquidificador, vi umas coisinhas assim, entendeu? Tipo, tirando a energia do veículo. Não tenho certeza, mas provavelmente a BYD eu sei que tem, agora se o Dunphy tem essa tecnologia... Eu acredito que tenha vindo, sim. Não tenho certeza. Vamos consultar a BYD, vamos consultar a BYD. A gente conta no próximo episódio se pode ou não. BYD, vem aqui com a gente também, né? Vamos fazer um episódio de BYD ali. Já convidei, tá aí, pra chegar. Emir, uma outra coisa que eu queria entender de você é o seguinte, no mundo dos seguros. O que você considera que seja o grande desafio hoje para seguradoras desse universo de veículos elétricos? Eu acho que o maior desafio para todas as seguradoras hoje, elétrico, eu acho que passa por um pouco disso que a gente falou, assim, de como entender essas especificidades do modelo, e elas com certeza estão trabalhando nisso, para entender como estruturar uma operação que suporte as necessidades específicas do mercado do veículo elétrico. Mas de um mercado como todo como o seguro pode ser cada vez mais desenhado para você, sem sobreposição de várias coberturas. Então imagina que você tem o seu seguro do seu carro, tem lá assistência de linha branca, tem, sei lá, uma série de coberturas, mecânico, encanador, no seu residencial também tem elas. Então existe hoje dentro do mercado muita sobreposição dessas coberturas. Poderia ser mais simples e, além disso, entender realmente o seu comportamento de uso. Então, ao invés de eu te fazer 40 perguntas para entender como pode ser que você seja e tentar a partir disso traçar algum perfil, eu posso de alguma forma ver como você é e precificar o seu comportamento de forma dinâmica. Tem algumas seguradoras, né? O Brasil teve uma iniciativa do Sandbox pela SUSEP. A SUSEP é o órgão que regulamenta no Brasil o mercado de seguros. E eles fizeram o Sandbox, que é um ambiente onde as regras são mais brandas para que novas empresas possam criar produtos de seguro. E a gente tem uma série de empresas, tem 3 delas de maior destaque dentro de automóvel, que estão com um produto pensado dessa forma. Lá, assim, nenhum país no mundo teve ainda uma experiência totalmente positiva desse tipo de produto. Por quê? Muito é ainda dentro do seu telefone. Então, quando você desliga seu telefone, acaba a bateria, ou você vai dirigir mal, você desliga o telefone e ele para de precificar. Mesmo que ele te precifique mal quando você desliga, ele está deixando de ter aqueles dados. Já se tentou em vários lugares usar aquela porta OBD, né, uma porta OBD2 que tem no carro, e colocar um dispositivo lá que, a partir dali, ele está dentro da sua rede, ele consegue entender quanto você acelera, freia, como você toma as curvas e tudo mais. Mas nenhuma dessas experiências ainda foi muito positiva, não funcionou muito bem. Agora, quando você tem um carro elétrico, que essencialmente é um computador com 4 rodas, isso muda completamente. Então, a possibilidade que se tem a partir por isso que se aposta tanto na Tesla como a seguradora, apesar de ainda não ter conseguido um resultado significativo, é absolutamente possível. Porque o nível de controle que ela tem do hardware dela... Ela está querendo virar seguradora? Ela tem algumas operações na Califórnia e em algum outro estado ela tem operação de seguros.
já tem. Mas ainda não com um resultado muito bom. Mas Tesla e empresas do Elon Musk costumam ser assim, né? Sim. Nada. Olha, até que seja... Tem uma informação complementar a isso, não confirmada, diga-se de passagem, né? Que eu ouvi nos grupos que a gente participa de mobilidade, que a bateria de todos os modelos da Tesla são iguais. Tá? São iguais. Eles fazem uma diferenciação de autonomia por software. E em casos de furacão, tempestades nos Estados Unidos, eles liberam a bateria total via sistema. Então, é de encontro que você está falando sobre o controle sobre o veículo. Sim. Então, eu não tenho a confirmação dessa informação, né? Mas eu ouvi isso e faz total sentido. Todo sentido. Porque quando imagina, eu lembro do meu Sony Ericsson, do meu celular, Sony Ericsson lá atrás. Eu tive um, hein? Eu ia falar que vocês não eram nem nascidos. Eu tive um W380, você nem deve saber o que é isso. Eu tive o W810. Aquele laranjinha com caixa de som, sei lá, lembra aquele laranjinha branquinho? Ô, cara. Sony Walkman. Que é Walkman, nossa, era fantástico. E eu lembro que todos eles, o vibrar no telefone, né, o VibraCall, ele era uma funcionalidade. Tinha um celular que tinha e que não tinha. Mas no final das contas, todos tinham. Porque na linha de produção, não vale a pena você ter uma linha de produção que não tem. Você coloca em todos e via software você desliga ele. Perfeito. Então tinha um hack lá na época que permitia que você tivesse essa funcionalidade. Olha isso. Então, na linha, uma empresa com um nível de performance, de produtividade, como é a Tesla, faz todo sentido que sejam assim. Ah, mas é mais caro, ele não está usando, faz menos sentido. A gente pode ficar 2 horas debatendo sobre os porquês, mas em linha de produção faz bastante sentido. Mas o nível eu lembro que a Tesla, muitos anos atrás, quando ela colocou o primeiro carro dela, um dos primeiros, teve um jornalista, salvo engano, do New York Times, eu estou falando dos Estados Unidos, então não tem problema, de um grande jornal que pegou o carro da Tesla para testar. E ele primeiro ficou gastando toda a bateria dele no pátio, dando volta, tal, não sei o quê. Depois ele foi fazer o teste e aí ele narra esse teste, fala que ele ficou na rua falando mal do carro elétrico, tal, não sei o quê. Ele não sabia que o Elon Musk tinha o chip naquele carro, com telemetria em tempo real, tal. Eles estavam acompanhando o que ele estava fazendo com aquele carro. E no dia seguinte, o jornal teve que se retratar, porque eles levaram a público o que aquela pessoa tinha feito com aquele... Ele era um grande jornalista, né? Então, assim, esse nível de... Ninguém nunca tinha visto. Um carro era um produto... Eles vendem serviço... Eles foram a primeira empresa, né, de uma primeira montadora que passou a ter receita recorrente, né? O Autopilot lá, ele agora você paga por mês. Uma montadora, todas as montadoras do mundo te entregavam um carro e só te via na revisão, se você voltasse lá. Então, esse modelo que ele criou, né, voltando pro mercado de seguros, provavelmente esse tipo de máquina permite que a gente, no futuro, tenha mais informações, tenha informações a partir do computador mesmo, né, da máquina principal do carro, e não precisa ficar colocando periféricos nele para isso, né, como se fosse um aplicativo que você coloca dentro do seu telefone, do seu computador e em 2014, quando eu tive o primeiro contato com o BMW 3, que num treinamento recebeu da BMW, falou, não, esse carro tem um chip. Eu falei, não, mas calma lá, eu não compreendi, o carro tem um chip? Não, tem um chip. Você aperta esse botão aqui, você conversa com uma central e você pode pedir para reservar um restaurante, você pode pedir para ela fazer uma reserva de hotel, você pode estar aqui para te atender à vontade. Eu falei, não é possível. Pode em 2014. Hoje isso já seria muita novidade. Seria. Imagina em 2014, como a BMW foi revolucionária no mercado nacional, trazendo esse serviço. Então, o BMW i3 e o i8, que são os primeiros elétricos da BMW, 100% elétricos, já tinha esse serviço de chip embutido no carro. Você tem um concierge, né? Você tem um cara que é fantástico. Mas é isso. A experiência, no final das contas, é isso. Você não tem mais diferença entre o seu carro, o seu celular. Assim, tem as diferenças óbvias, mas eu digo... de tecnologia, de hardware e tudo mais. Eu lembro que um carro da Dodge tinha mais linhas de código, aquelas matérias assim, né? Tem mais linhas de código do que o Facebook. Então é isso, assim, é um grande computador que gerencia uma bateria, porque ele também anda, mas
essencialmente aquela máquina ali é um computador, né? Então é uma montadora, né? Quando comparam, né? A Tesla é maior do que todas as montadoras, né? A Tesla é uma empresa de tecnologia. Ela está fazendo carro agora. Sim. Como um device dela. Exatamente. Pode ser outro device. Tanto que tem vários, né, já comportamentos aí das próprias empresas de tecnologia que não tem nada a ver com automóveis vindo, olhando para esse mercado. Porque eu tô falando de computador por trás, não tô falando de carro necessariamente. Quando falavam do Apple Car, eu achava a coisa mais maluca do mundo. Eu falei, cara, por que a Apple vai fazer um carro? Tem nada a ver, né? E cada vez tem menos a ver uma montadora fazer um carro. Pois é. O carro O Gil também fala que todas as empresas, de certo modo, viraram empresa de tecnologia. De alguma forma. O Gil tem essa tese, né? Você vai conversar com ele aqui, mas você vai ver como é maluca as ideias do Gil, né? Porque ele vai a fundo nas empresas. Ele fala que a Nestlé, inclusive, já não é mais uma empresa de bens de consumo. E que é uma empresa de tecnologia, né? Tanto que a Nestlé vendeu várias linhas dela de produto porque virou uma empresa de tecnologia. Perfeito. E assim é. Bacana. Mais uma pergunta para ti. Dentro de tudo isso que a gente está mencionando, falando em seguradora, como que você visualiza essa disseminação do dia a dia do veículo elétrico dentro das seguradoras? Porque, assim, a seguradora, ela tem que aprender de todos os veículos, ela não está direcionada, né? Você comentou da Tesla, que ela tem uma frente voltada para seguros, eu achei isso bem legal, né? Até fica a dica aí para as outras montadoras. Mas como que você visualiza hoje uma oficina atrelada às seguradoras, a cadeia de resgatar esses veículos, a imersão da seguradora nesse universo? Como que você visualiza que isso tem que acontecer? Como que está acontecendo? Você já teve acesso a isso? Tem acompanhado um pouco dessa frente? Porque não é um modelo, né? Hoje no Brasil já são mais 120 modelos de carros elétricos que a gente tá no mercado. Como que uma seguradora consegue trabalhar com tudo isso? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu ouvi histórias, eu acredito que o Marcos possa me validar sobre isso, que um carro hoje, se eu tenho uma batida de um carro elétrico hoje, em vários momentos teve que dar PT nesse carro, porque não sabia como se comportar com esse carro, se ele realmente estava com problema, se tinha denegrido bateria, se tinha denegrido outras coisas. Você já ouviu falar disso? Sim, na verdade a falta de conhecimento e falta de oficinas especializadas também tem encarecido os valores das apólices de seguro, né? Porque a falta de informação também custa caro, né, Emer? Então, assim, por isso que a gente tem uma iniciativa de desenvolver novos cursos e vender esses cursos para seguradoras, montadoras, para que a gente possa disseminar o conhecimento através da Academy, né? Através da Academy, porque levando informação a gente entende que a gente vai ajudar o mercado como um todo, né? Então esse é um dos nossos propósitos aqui, Marina e Emir. A gente acabou de ter vamos ter um novo módulo da Academy aqui, não sei se pode contar ainda. Pode contar, Marina, esse módulo? Acredito que possa, sim. Pode, a gente vai ter um módulo voltado só para bateria. Legal. Só para falar sobre baterias dentro da Academy. É um curso que a gente quase um ano planejando esse curso. E chancelado por grandes marcas por trás. É um assunto vasto, baterias, né? Uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida com relação à bateria é reciclagem de bateria, se dá para reciclar bateria, exatamente, reuso de bateria. Tipos delas. Tipos de bateria, autonomia. Só um campo, né? Só um módulo. Né? Enfim, exato, todo esse assunto, então, ninguém fala sobre bateria dentro das seguradoras nesse momento. Como é que é? Não. Falam. Assim, falam. As seguradoras estão sempre entendendo qual o impacto e como que isso pode acontecer, né? Assim, a gente tem... frequentemente, o que a gente termina vendo da seguradora é a ponta final, que é o preço. Mas até você construir isso, ou até isso mudar, você precisa mudar uma estrutura muito maior. Então, por exemplo, a rede conveniada, ou a rede parceira de oficinas, ou a rede de assistência. Dá para criar hoje uma assistência, por exemplo, hoje em dia tem assistência de algumas empresas para pneu, roda e suspensão. Serve também para carro elétrico. Se você pegar um buraco e arrebentar tudo isso, ele tem cobertura. Dá para ter uma cobertura dessa, por exemplo, para se ele amassar, passar em alguma coisa e pegar a bateria, né, que normalmente está no assoalho do veículo? Hoje em dia ainda não, porque você não tem oficinas capacitadas para isso. Então esse movimento de vocês é fundamental
para que se construa esse novo momento, né? Para que isso passe a existir. Então, existem essas conversas, mas antes disso impactar lá no ponto final, é fundamental que a cadeia inteira esteja adequada e preparada para isso. Hoje ainda não está. Então, eu tenho alguns amigos que têm redes de oficina e tudo mais. Normalmente ele tem uma oficina que tem uma especialização maior no elétrico. Então, até que isso mude, até que esse volume se torne maior, principalmente porque a frota que a gente já tem hoje de veículo a combustão é um absurdo, né? Então, assim, tive uma ideia aqui, não aguentei. Desculpa, mas não aguentei. Mano. Tô achando que a Tex tem que virar nossa parceira e divulgar aí a Academy pra todas essas seguradoras aí, ó. Eu ia perguntar agora há pouco, eu ia falar, mas eu posso ser aluno do Academy? Lógico que pode. E professor, inclusive. Aluno e professor. Esse é o tipo de assunto que eu acho que, como a gente estava comentando, né, não é claro para ninguém, assim, né? É claro para pouca gente, assim, a gente precisa realmente. Curiosidade, tá? Eu sempre gostei de... A Lívia tá aqui, ela já tá pegando seu CPF, já vai te mandar um link de pagamento já. A gente não perde um aluno na Academy, assim. Lívia, saiu daqui já, boletinho. Financeiro, @Tex. Manda lá. Eu sempre gostei muito de aeromodelo, esse tipo de coisa, desde muito novo, né? E eu voava com aeromodelo a combustão. E eles foram mudando para virar elétrico. E, cara, é um mundo absurdamente mais complexo do que o que eu tinha. Então, assim, qual é a amperagem, quantas células, e depende de quanto ele roda, qual é o consumo, e quando chega em tantos % ele não tem mais o mesmo desempenho, então você não consegue mais... Então, assim, é um comportamento dinâmico completamente diferente. Eu acho bastante fascinante. Então, ter algum lugar onde as pessoas podem efetivamente aprender, talvez tire aquela resistência no começo e falar, não, espera. Na verdade, ninguém se mete muito porque a pessoa não conhece. Se você desmistifica aquilo, se torna mais concreto, né? Perfeito. As pessoas se aproximam daquilo. Perfeito. Então, mas com certeza as seguradoras estão olhando e estão trabalhando para que essa estrutura possa ser construída, principalmente... E onde que você entende que eles estão buscando esse nível de capacitação e estruturação? Com as montadoras. Diretamente com as montadoras. Assim, isso é o que já acontece hoje com os veículos tradicionais. Então, por exemplo, criou-se... Isso tem uma série de exemplos, tá? Mas tem um modelo que é muito voltado para frotista de uma montadora. Então... Por que ele é desenhado para frotista? Porque os sinistros deles vão ser mais baratos, o tipo de colisão média vai ficar entre tantos e tantos mil. Normalmente as montadoras colidem alguns desses carros e mostram o grau de reparabilidade dela para criar essa cesta para que a seguradora possa entender e possa precificar. Então é natural que isso comece a acontecer com essas montadoras que estão aqui no Brasil e que vêm realmente, assim como a BYD, montar a fábrica aqui, né? É natural que elas também comecem a construir esse relacionamento junto às seguradoras e mostrar o quanto custa, como se repara, qual a efetividade disso. Né? Hoje eu... Só um complementar. Hoje eu consigo fazer um seguro de carro elétrico na plataforma de vocês? Consegue. Legal. Consegue. Dá pra tanto os corretores, né, que usam teleporte, como os corretores que tem o Nimble, que é a nossa ferramenta de venda online. Eles colocam no site deles e pode vender de ponta a ponta. Bacana. Você entra lá e compra seu seguro. Legal. Até deixar uma dica aqui para seguradoras também. Tem um produto que a gente estava analisando colocar um carregador. Tem dois tipos de carregador, tá, Emílio? Talvez isso não seja muito familiar para você, mas tem um carregador carga lenta e o carregador carga rápida. Esse carregador carga rápida, ele parte ali de 70, 80 mil cada unidade. Podendo chegar a 1.200.000, 1.300.000, 1 milhão e meio, né? Depende da potência desse carregador, do modelo do carregador, dos tipos de conectores, enfim. Mas é um carregador realmente com valor agregado muito alto. E a gente estava pensando, né, Maria? Estava discutindo internamente como que a gente ia colocar um seguro nesse carregador, porque era um local de certa preocupação, né? E deixar do lado de fora, por mais que a gente travasse ali, colocasse dispositivos ali, é que o grande público ainda não tem conhecimento de quanto custa aquele produto. Sim. Mas isso logo as pessoas vão descobrir quanto custa e vai começar provavelmente ter roubo. Tem um lugar até
tô tentando lembrar o nome da avenida aqui, mas aqui na Barra Funda. Eles colocaram, são 2 carregadorzinhos ACs, né, que pegar o custo dos 2 vai dar 14 mil reais, de custo. Não é nada absurdo. Mas eles colocaram uma capa em cima do carregador, assim, um ferro, assim, coloca a chave. Uma gaiola, assim, é um absurdo, assim, né, você oferecer mobilidade, chegar em certo horário, você travar o bicho por medo de roubar, né. Sim. Então, seguro de carregador, principalmente o DC, que é o carga rápida, é algo que as seguradoras não tem que começar a olhar. Verdade. Né? Assim, muito provavelmente fazem. Eu acho que eu posso dar uma buscada aí, eu divido com vocês, aí no próximo episódio vocês dividem aí algumas que fazem. Pode ser. Mas muito provavelmente fazem. Você tinha noção que custava isso, os carregadores? Não. Então, assim, só relembrando. Esses de 70, 80 mil reais já tinha ouvido falar, o Fast Charger, né, que o cara compra lá um wallbox pra ter na casa dele, mas eu não tinha ideia que chegava a $1 milhão de reais. Carga rápida, dificilmente você vê numa casa. Dificilmente você vê numa casa. Ah, tá. Esses que tem na casa. Tipo, casa parte aí, vai. O nosso carregador, por exemplo, que nós temos no nosso site, parte de R$2.500, R$2.600. Isso, exatamente. Tá? É o nosso, que é o carregadorzinho portátil, aí vai subindo. Mas aquele que demora um pouquinho para carregar. Que carrega normalmente numa noite, né? De 8, 9 horas. Agora, o carregador carga rápida de estrada, ou de alguns hubs de recarga que a gente já tem. Esse de meia hora de carregamento, 40 minutos, 50 minutos. Esses carregadores podem chegar a $1 milhão, $1,5 milhão de valor do produto. Então, a GreenV, por exemplo, está longe. Esses são os que tem nas montadoras, nas concessionárias lá de fora, isso, ou posto de gasolina. Aquele da Porsche, da Vila Olímpia, que são 2, na verdade, né? Tem uma cabine gigante lá, você pode ver que parece um transformador mesmo assim, gigante. Assim, é um transformador no caso, né? Mas tem outros elementos lá. São 2, são 350 kW. Então, assim, aquele projeto é um projeto realmente de mais de R$1 milhão. Né? Porque são 2 carregadores e eles dividem a carga. Quando um carro está carregando, então 2 carros carregando, um internamente, outro externo, eles dividem a carga. Quando só um está carregando a carga total para ele, faz essa inteligência. Em quanto tempo ele carrega um carro inteiro? Então, o Taycan, que tem 400 km de autonomia, ele carrega 35 minutos, 80% da bateria. Puta vida, cara. É um canhão. Realmente, assim, é uma... Assim, tem um vídeo que mostra a bateria vermelha, assim, do carro, assim, de tanta energia chegando. É bonito de ver. Caramba. Esses, por exemplo, da BMW, assim, que você vê em prédio, em condomínio, que a pessoa compra o carro e instala na casa dele, esses não são de carga rápida? Não, são de carga lenta. De carga lenta. Tá bom. São 3 tipos de carregadores, basicamente. De emergência, que é o carregadorzinho de tomada. Tem no porta-mala. De porta-mala, que normalmente a montadora entrega aquele que vai de 1.8 a 2 kW, né? Que normalmente você liga lá na tomadinha de 10 amperes, não pode passar disso, né? Aí depois tem o semi-rápido, podemos chamar de semi-rápido, que são os wallbox e os carregadores portáteis com maior potência, e os DCs, que assim já são... carga a partir de 30 kW aí normalmente no mercado. De 30 e vai a 300? 350 kW. Puta. Então, mas também tem uma questão importante. Nem todo carro aceita receber tudo de energia. Então tem a limitação do carro também. Tem carro que tem uma limitação de energia. O Taycan, por exemplo, ele aceita receber essa quantidade de energia 350, mas nem todos têm essa possibilidade. Fantástico. Eu acho que tem. É que enfim, eu vou confirmar e aí eu divido com vocês no próximo episódio, vocês dividem com o pessoal. Show de bola. Muito bem, estamos aprendendo sobre seguros aqui para veículos elétricos. Uma aula, né? Uma aula, sem dúvida nenhuma. E o Emir também aprendeu bastante aqui com a gente hoje. Achei que a gente conseguiu chegar no nível dele ali, hein, Marcos? Será? Ele vai dizer depois, né? Eu acho que a gente... Na hora que terminar, vamos ver a nossa avaliação, né? Como entrevistadores de podcast, né? Não, muito bom. Muito bem. Emir, desculpa, Marina. Não, vai lá. Deixa aí, né, pra galera qual é o canal de vocês do YouTube, pro pessoal poder assistir também o podcast de vocês. Pode procurar por Tex Talk ou Tex Tecnologia. Todas as redes pode procurar por Tex Tecnologia, vocês vão chegar em todo o conteúdo nosso. A gente, parecido com vocês, a gente também gosta muito de entregar soluções de formas diversas. Às vezes, normalmente olham pra gente como uma empresa de tecnologia só. Mas às vezes, para você inovar, você precisa entregar educação, que é o que vocês estão fazendo, né? Então, para mudar o mercado, mudar a lógica das coisas. Então, lá na Tex, vocês vão encontrar bastante coisa. O IPSA, que é um índice público. E, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvida sobre o mercado de seguros, a gente vai estar à disposição.
Maria. Maravilha, show de bola. Emília, a gente fica aqui à disposição sua também, no que você precisar dessa parte de eletrificação. Aqui a gente eletrifica tudo. Show de bola. Realmente, a Academy, para você, para o seu time, para as pessoas que estão diretamente envolvidas com vocês, para falar do universo de eletrificação, é um produto muito legal que a gente tem. E não é porque é nosso não, né, Marcos, mas é que tem o Paulo, tem o Zeno, tem as pessoas lá dentro da empresa, que a gente tem uma área da empresa voltada especificamente para a educação. Sim. Então, a ideia é realmente a gente levar isso e fomentar, que é um dos nossos pilares aqui, que é a educação, e destravar muita gente do mercado. E o fato de a gente estar falando sobre seguros realmente é uma dor do mercado que a gente entende, né, Marcos? É algo que o Marcos tem carro elétrico, e cada vez mais as pessoas que estão tendo carro elétrico, a gente está vendo uma certa dificuldade em conhecer desse universo e buscar uma seguradora que atenda a 300 quilômetros, como você comentou, porque estar dentro de São Paulo é uma coisa, mas a gente já tem carros no mercado que tem aí sua autonomia, que já as pessoas querem fazer viagem, se organizam com planejamento, já saem de um estado, vão para outro, e muitas vezes isso precisa ter o apoio de um seguro por trás, que é o que você comentou no início também. Tudo começa com um veículo, né? Sim. E de certa forma, ter um veículo segurado, eletrificado, requer dedicação ali e atenção. Então, trazer você pra gente aqui hoje foi fundamental. Obrigada mesmo ali pelo apoio. Eu que agradeço. Show de bola. Obrigado. Obrigado pelas lições aqui. Galera, hoje foi mais um podcast aqui do Pode Eletrificar. A gente passamos aqui esse tempo todo com o Emir Zanato, né, Emir? É isso aí. Emir Zanato, a ideia, mais uma vez, é poder levar educação, empreendedorismo, tecnologia, inovação. Esse é o nosso papel aqui no Pode Eletrificar. Deixe comentários, deixe dicas do que querem assistir. E hoje foi um episódio com utilidade pública. Também. Utilidade pública. Né? Literalmente. Show de bola. Maravilha. Nos encontramos no próximo podcast. Você encontra a gente tanto no YouTube quanto no Spotify também. E um pouquinho das nossas redes sociais. Sempre vai ter pílulas lá, um pouquinho sobre esse universo todo. Marcos, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Fechou. E até a próxima. Emir, valeu. Valeu. Obrigado, pessoal.